Hoje, 5 de janeiro de 2025, dia especial, aniversário de quem? E quantos anos? Aquela idade lá. Ninguém quer contar, mas Mentira, 30 anos, dizem que é a melhor idade de todas. Desde 5 de janeiro de 1995 nesse mundo. E aí, a gente está indo agora na praia, só que antes a gente tá vindo aqui pegar um bolozinho. E só que já rolou uma comemoraçãozinha antes de ontem. Antes de ontem foi? Foi. Essa noite da pizza foi porque o meu aniversário é hoje, o da minha mãe foi ontem e o do meu irmão foi dia 19 de dezembro. Faz pouco tempo também. Então a gente juntou só a família mais próxima mesmo para comemorar, porque também durante o ano todo mundo demora muito a se encontrar, fazia tempo que a gente não fazia nenhum aniversário conjunto. E aí uma amiga minha já tinha me indicado uma moça que fazia pizza em casa. Ela levou tudo, pizza feita na hora, fermentação natural, vários sabores, refrigerantezinho, tomei um vinhozinho, suquinho de uva, musiquinha. Todo mundo. E aí algumas pessoas que não puderam ir antes de ontem, nessa noite da pizza, vão hoje lá na praia a gente comer esse bolinho. E é foda, né? É uma idade que muita gente chega nela, fica refletindo, né? Muita coisa, né? O que já fez na vida e o que ainda quer fazer, né? Todo mundo que chega aos 30 anos fica muito reflexivo. Refletivo também, que reflete muito o que fez já. A única coisa que ela fez questão mesmo, assim, que até fez um investimento pro dia de hoje foi o bolo. Ela tinha umas referências, enviou tudo. Eu vou até colocar aqui as referências. E olha como veio muito, é diferente o bolo, né? Assim. Ela cobrou R$ 50, eu acho, em torno de R$ 50 só para adicionar essas rosinhas aqui. 50 conto. E aí ela tá indignada, agora a gente tá aqui encostando em alguns cantos para ver se encontra flor rosa, que ela quer tentar salvar esse bolo, a estética do bolo, né? Para ver se fica um pouco mais parecido com o que ela tinha imaginado. Hoje é domingo e os únicos cantos que vendem rosa, flor, abertos são os cantos que, né, que ficam ao lado de funerária, né? Que a floricultura é 24 horas. Tá tudo assim, peraí, deixa eu pegar outro prato. Torto de propósito, porque nem tem crocante. Ó, já dá pra cortar o resto, olha só isso. Ai, gente, isso aqui é um bolo desconstruído, tá certo? Cadê sua mãe e as amigas dela? É ótimo, eu acho. A gente estava em dúvida, mas a gente resolveu pedir a sobremesa. E como a gente já está um pouco cheio, com sono também já, a gente pediu a taça de tiramisu AP, que tem a P e a Gina. Como é que você provou isso? Eu não disse, nossa. Nossa. Boa ou muito boa? Muito, 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 muito boa. Show da virada. Ela vai tirar uma selfie. Aqui? É, eu acho que a gente tá muito...
Hoje é dia 11, é? Acho que hoje é dia 11 de janeiro, estamos fazendo aqui algumas fotos para relembrar o dia 5 de janeiro, em que ela completou 30 anos de idade. Vamos lá em cima, você já faz na cobertura, e quando voltar já faz no corredor, que não vai mudar a luz. Aí, editei. Levanta, levanta. Diga, oi, meus pais. Esse é o meu chapéu novo. Recentemente comprei uma câmera analógica. Era algo que eu já queria há muito tempo, assim, que eu vinha só olhando fotos, ficava interessado, mas nunca dava aquele pontapé, né? Vou comprar agora. Aí eu peguei e dei. Essa é a câmera, ela é uma Canon FT. É uma câmera que, se eu não me engano, ela é de 1970. Eu não lembro, se eu me recordar, eu ponho aqui a informação. Vou pesquisar. E aí ela é 100% manual. Ela veio com a 50mm 1.8. Ela é muito pesadinha, bem pesadinha mesmo. Já usei ela veio com um filme que eles me deram, um filme que eu não fazia ideia de qual era, e era um filme que veio vencido, né, no caso. E como ela é uma câmera 100% manual, eu apoiei muito. Eu assim, né, que nunca tinha usado uma câmera analógica na minha vida. Eu até cheguei a usar, mas era uma que não estava funcionando quando eu era bem jovenzinho, criança, que a minha mãe que tinha uma, mas que não funcionava. E eu ficava só meio que abrindo ela atrás, ficava dando alguns disparos que não funcionavam, né, porque eu não estava com filme, mas enfim. Ela até tem um fotômetro aqui, só que eu também apanhei porque tem hora que ele funcionava, tem hora que não, ou eu que não estou sabendo. E aí eu tive que estudar tal do Sunny 16, que é o que muitos fotógrafos de antigamente utilizavam, alguns ainda usam atualmente, que é uma regrinha que tem para você saber quando que a exposição está boa, sem precisar de um fotômetro. Apanhei muito e eu ficava aquela assim, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Só vou saber quando revelar o filme. Muito doido. E aí eu revelei o filme. Recebi ontem as imagens digitalizadas. E assim que eu abri elas, foi uma sensação muito doida, muito doida. Uma sensação muito boa, muito boa mesmo, porque eu já imaginava que iria sentir algo assim, mas foi muito mais do que eu imaginei. E como eu já imaginava, as fotos iniciais do filme saíram todas erradas, todas erradas. Eu errei feio assim, saiu uma coisa horrível. Para minha surpresa, as últimas que eu até achava que talvez eu tivesse errado a exposição, eu acertei a maioria. Vou mostrar aqui um pouquinho o resultado. E só para vocês terem ideia, aqui são as fotos iniciais onde eu estava errando tudo, ó. Tá vendo? Olha como elas saíram. Ó, as outras. Eu vou colocar elas aqui digitalizadas na tela, que aí vocês conseguem ver melhor. Outro acontecimento bom dos últimos dias, assim, que eu estava há um tempo sem fazer atividades físicas do tipo correr. Porque no final do ano eu tive uma entorse no pé, e foi uma entorse mal curada, porque por causa de muito evento que a gente teve no final do ano, e eu não fui atrás de resolver ela, e fui seguindo a vida com uma entorse. Eu fui atrás de começar uma fisioterapia boa, estou muito feliz com o resultado. Fiz 2 sessões só, e já consegui correr um pouco, e o fisioterapeuta já me liberou para começar a correr devagarzinho, e acho que amanhã eu já vou dar início numa turma, numa consultoria de corrida, para ver se eu engato isso aí em 2025, eu quero muito, estou muito animado. Agora são exatamente um pouco antes de 5 horas da madrugada. O dia ainda não amanheceu, ainda tá bem escuro lá fora. E acordei cedo porque hoje vou iniciar uma consultoria, umas aulas no grupo de corrida. Pronto, já fui em casa, já tomei banho e ainda são 6h43. Essa sensação de acordar cedo, no começo é ruim, mas depois é tão boa, tão boa. Eu
Eu gosto muito, embora seja difícil. É difícil até para a pessoa que gosta, né? Eu acho que tem 2 semanas que o fisioterapeuta me liberou para começar a correr. Em uma semana fui fazer esteira, fiz 2 km. Aí na outra semana fui fazer e fiz 2,5 km na outra semana. Opa, que coisa boa. Vou começar então as aulas de corrida. E iniciei hoje. E aí já de cara, assim, correr na rua eu acho que é bem diferente de correr na esteira. O professor era o tempo inteiro ao meu lado, o que ajuda, o que incentiva, né? Que a meta já na aula 1, na aula de hoje, era fazer 3 km, né? E consegui fazer. O último quilômetro foi muito suado, eu fiz me arrastando, a perna já não respondia, mas eu fiz sem nenhuma dor. Mas eu tenho que ir com muita cautela, né? Porque eu tenho experiências ruins, né? E eu estou em uma semana que tenho muita coisa para editar no computador, muita coisa mesmo, mas que a vida não é só isso, né? Estou chegando aqui na casa da minha mãe, que eu vou acompanhar ela no médico e depois vou para uma sessão de fisioterapia do ombro e depois tem mais uma de coisa também. E aí, uma das coisas que eu vou fazer aqui é andar com floco na rua, porque minha mãe tá doente com as costas e... E como viu aí, não é só de ir bater perna, fazer xixi e fazer cocô. Às vezes eles encontram outros na rua e fica com esse cheira-cheira. Eu acho que eu já comentei aqui que um dos motivos que me fez iniciar, mesmo que de forma lenta, mas iniciar a fazer vídeos, a tentar falar um pouco mais, para tentar também exercitar um pouco a minha fala, que eu tenho uma dificuldade bem chata com a questão da respiração, a fala, e acaba que eu engancho muito em muita coisa que eu falo. Eu tenho uma dificuldade enorme de falar algumas coisas, né? Agora, como você pode ver. E eu tava refletindo que é muito, acho que o corpo, assim, o corpo é como se ele tivesse o tempo todo contraído. E quando eu vou falar, minha respiração, ela meio que não existe. E acaba que muitas horas não saem algumas palavras e outras saem meio que enganchadas assim, né? Esses dias o meu irmão tava fazendo uma análise, ele dizendo que é como se eu tivesse um descompasso entre a respiração e a fala. Se eu conseguir sempre, antes de falar, respirar, vou falar agora, tô falando mais uma vez, funciona um pouco melhor. Mas que não é fácil, porque também é muito do emocional, não é só respiração. Antes da respiração vem algo emocional, que é o que afeta a minha fala. Exemplo disso é que se eu estiver sozinho em casa e eu ficar falando por horas e horas, não vai acontecer nada. Mas só o fato de ter alguém na minha frente para me comunicar, ou ter aqui uma câmera e eu saber que esse vídeo alguém irá ver, aí já me afeta muito isso. Mas enfim, é como se eu estivesse sempre carregando um peso, né? Eu tava refletindo ontem que se eu falar de forma bem assim, com um ar, digamos que snob, né? Tipo, sem reação nenhuma, ou queixo alto e nem aí, eu não vou gaguejar, ficar bem snob se eu nem souber o que eu tô falando. E é essa reflexão que eu fiz agora há pouco. Às vezes eu nem queria saber o que eu tô falando. Que é a melhor forma de eu, digamos que, me desligar de tudo isso que afeta a minha preocupação com a fala. Se eu ficar falando de forma aleatória, sem me preocupar com nada, com o que os outros vão analisar, com o que está acontecendo ao meu redor, porque eu sou o tipo de pessoa que, aonde quer que eu esteja, eu reparo em tudo à minha volta, eu sei tudo que está acontecendo, à frente, atrás, dos lados. Isso é bom e isso é ruim. E é isso.
A reflexão do dia é que eu nem queria saber o que eu tô falando. Aí eu acho que uma questão tá realmente aí, que eu penso muito. Eu penso demais antes de falar qualquer coisa. Eu sou muito pensativo. O tempo todo eu tô pensando e imaginando tudo que vai acontecer. Ou até algo que não vai acontecer, mas eu já fico criando expectativa, né? Eu penso muito. E aí eu nem queria saber o que eu tô falando. Isso agora ficou na minha cabeça e não sai da minha cabeça. Nem queria saber o que eu tô falando. E como também eu não sei se alguém vai entender sobre o que eu tô falando. Se vai entender essa minha reflexão. Mas é isso aí. Estou me abrindo um pouco aqui. As coisas que me afligem pela intuição flores, né? Retirar aqui já o almoço. Por sorte a gente tá com tudo aqui já separadinho, que a gente já encomenda assim. Aqui vai direto pro congelador, ou aqui vai direto pro micro-ondas. E sai já prontinho. Para uma vida corrida isso aqui é muito bom.